Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como que está aí os estudos de Gênesis? Tem conseguido ler? Hoje, agora os capítulos estão bem menores, né? Porque eu estou dividindo os capítulos. Então, para não ficar muito grande, dividimos, fazemos os vídeos que também não estão tão grandes, eu acho, mas vocês estão conseguindo fazer. O que vocês estão achando? Comenta aqui, fala alguma coisa, estão gostando, não estão gostando, como é que tá aí pra você essa jornada agora aqui no livro de Gênesis. Mas sem muitas delongas, né? Porque vocês já sabem, o capítulo fica muito grande e eu tô aqui tudo nessa maratona de gravar tudo num dia, já praticamente sem voz, aqui já no limite. Então, bora pro capítulo pra guardar aqui a minha vozinha um pouquinho, porque tá no sacrifício. Mas a gente terminou ali no capítulo... Terminamos no capítulo 3, né, com a mulher e o homem tendo consciência, depois que eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles tiveram consciência da grande besteira que eles tinham feito e eles percebem que eles estão nus. Preparam ali umas folhinhas de figueira para poder cobrirem, né, as suas vergonhas, para cobrirem os seus corpos. E agora eles vão ter que lidar, vão ter que enfrentar o problema, porque agora o Criador vai chegar aqui para conversar com eles e vamos entrar aqui no capítulo e ver como é que eles vão proceder. Deixa eu colocar aqui os meus óculos, porque já sabem, né? Não enxergo nada. Então a gente termina assim, ali no versículo 8 diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por trás das árvores do jardim. Então ali a gente já vê que era de costume, né, na viração do dia, no entardecer. E na cultura judaica, o dia começa nesse horário, ao contrário de terminar, né, de estar acabando o dia, é nesse horário que começa o dia para eles. Então, para eles era como se fosse a manhãzinha e pra gente o finalzinho do dia. Era de costume, Deus ia encontrar com o homem, era a hora que ele chegava para ter comunhão com o homem e a mulher. E aí, diz que... Gente, peraí só um minutinho que tem uma coisa pitando aqui e não vai dar certo. Eu vou ficar me incomodando, mas vamos ver se eu consigo tirar. E aí... né, fala aqui no versículo: e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Gente, será que Deus não sabia onde é que o homem estava? É claro que ele sabia, porque primeiro Deus que havia criado o homem, segundo Deus que havia feito o jardim, colocado o jardim no Éden e colocado o homem para ser guardião. Ele sabia exatamente onde o homem estava. Mas o que ele está falando aí com essa pergunta? Ele quer simplesmente, ele está perguntando, o que você fez, meu filho? O que você aprontou, né? Onde estás? O homem sempre ia ao encontro de Deus e agora, do nada, não aparece? Então, o que foi que você fez, homem? O que aconteceu? E não que Deus não soubesse, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia de tudo. Mas lembra quando nós estudamos o Novo Testamento, que Jesus pergunta muitas vezes, o que você quer que eu faça? É mais ou menos isso aqui. Deus sabia, mas Deus vai perguntar para que o homem pense no que ele tinha feito. Aí aqui no versículo 10 diz que ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então Deus fala: cadê você? E o homem fala: não, Senhor, eu ouvi a sua voz, né? Ouvi os seus passos, sabia que o Senhor estava chegando aí porque eu estava nu, estava aqui pelada, né? De vergonha e fui me esconder. E aí Deus fala: ué, como assim? Claro que Deus sabia, né, meninas? Ué, por acaso, quem é que foi que te fez saber que você estava nu? Até agora há pouco você não sabia? Por acaso você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? O que Deus estava falando aqui? Era para Adão já chegar logo de cara, né? O homem chegar para Deus, quando Deus perguntasse: Adão, cadê você, meu filho? Era para ele já ir se humilhando e falar: Senhor, fiz besteira?
fiz besteira, acabei comendo do fruto da árvore que o Senhor tinha falado que não era para eu comer. Gente, se Adão tivesse tido essa postura, eu tenho certeza que hoje nós não estaríamos na posição que estamos. Mas ao contrário, o que Adão fez? Vamos para a Bíblia, porque vale a pena ler. Então, disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus, a mulher, que isso? Então, Adão, ao invés de falar, não, Deus, eu comi mesmo, fiz besteira, pequei, comi, mas não, o que Adão fez? Ó, negócio seguinte, sabe aquela mulher que você me deu ali, que eu nem pedi, né, nem tava pedindo mulher coisa nenhuma, você foi e me deu uma mulher, foi ela que chegou pra mim e me deu e eu comi. Mas eu não sei se vocês lembram, nos capítulos anteriores, quando Deus fala, né, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não falou para o homem e para a mulher, ele falou simplesmente para o homem. Não é para comer. Então esse era um mandamento que o homem tinha que ter passado para a mulher. Mas quando eles comem, o que Adão faz? Joga logo a culpa na mulher, porque foi ela. Se eu não tivesse me dado ela, eu estava aqui sem comer, não tinha feito nada disso. Aí Deus vai falar agora com a mulher e diz: e disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Então, olha só, o homem jogando a culpa para a mulher fala, mas bota uma serpente que fala aí no meio do jardim, ali do lado daquela árvore, ela me enganou, ela me ludibriou, eu não tinha parado para prestar atenção que não era para comer, foi a serpente. Então, o homem não assume a sua responsabilidade, joga a responsabilidade que era dele, de guardar, porque vamos combinar, vamos pensar aqui, quando chega a serpente e começa, né, a jogar esses dardos inflamados e começa a levantar dúvidas ali na cabeça da mulher, cadê o homem? Onde é que ele estava? O que ele estava fazendo? Ele não era o guardador do jardim? Ele não era a pessoa que era para estar ali como protetor, sabendo de todas as coisas? Cadê ele? Não, mas ele simplesmente ignora, né? Deixou a mulher solta ali. E aí a mulher, quando Deus pergunta, a mulher vai e joga a culpa para a serpente. Então nem o homem assumiu sua responsabilidade, nem a mulher, nenhum dos dois assumiram as responsabilidades. Ficaram os dois ali naquele joguinho de empurra. E aí Deus vai, olha para a serpente e fala: então disse o Senhor à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Então é a partir deste momento que a serpente passa a rastejar. Vai comer pó, né? Tudo que ela come já tá sujinho ali de pó, porque ela tá rastejando. E aí ele ainda vem e fala mais um pouquinho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora, meninas, a gente está vendo uma coisa maravilhosa aqui, que é o próprio Deus fazendo menção de Jesus, porque quem era a descendência da mulher? Ela teria filhos e filhos e filhos, e a descendência dela é o próprio Jesus, que iria esmagar e que vai esmagar a cabeça da serpente, que é o próprio Satanás. E aí ele diz que você lhe ferirá o calcanhar. Quando ele está dizendo isso, ele está fazendo uma referência à morte de Jesus na cruz. Mas a morte foi só uma feridinha. Lembra que nós estudamos sobre isso em Lucas, Marcos, Mateus? Que Jesus morre, mas ele faz o quê? Ressuscita. Então foi só uma feridinha ali no calcanhar de Jesus. Mas em compensação, o descendente da mulher, né, o descendente que é o próprio Jesus, esmagará a cabeça da serpente. E em consequência desse pecado, né, da consequência do que a mulher fez, olha o que vai acontecer com ela. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio às dores dará à luz. O teu desejo será para o teu marido, e ele a governará.
Meninas, aí a coisa muda totalmente de figura. Primeiro que fala das dores do parto, não é só as dores do parto em si, que quem já teve filho e já sentiu essas dores do parto, vamos combinar que é uma dor terrível. Acho que não existe dor semelhante a essa. Mas também das agruras de ser mãe, porque não tem um ditado que ser mãe é padecer no paraíso. E é verdade, é viver com o coração fora do peito o tempo inteiro. A gente sofre com o sofrimento dos nossos filhos, a gente sofre quando eles estão doentes, a gente sofre quando eles não vão bem na escola, a gente sofre com tantas coisas que é um sofrimento, é um prazer, é um deleite ser mãe, mas também não deixa de ser um sofrimento. A gente nunca mais tem depois que eles crescem, né? Você não consegue nem dormir assim direito, tranquila em pensar. Quando eles saem de casa, você não... O que está acontecendo? É um sofrer no paraíso mesmo. Mas aí ele termina dizendo ainda que agora, por conta disso, não que você não é igual, mas agora o homem vai governar sobre a sua vida, porque você terá desejo pro seu corpo, pro seu marido. E aí tá falando também de desejo sexual, que apesar de todas essas agruras, dores e tudo, a gente ainda vai querer fazer mais filho, a gente ainda vai querer o nosso marido, mas ele irá governar sobre você. Isso por quê? Porque o pecado entrou na vida do ser humano. E a Adão disse Deus, né? Visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa. Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Então ele está falando aqui, olha, porque você comeu, homem, porque você deixou ser enganado pela mulher. Se você tivesse parado, chegado para ela e falado, olha, não vou comer, tá doida, você comeu, o pecado tinha parado aí mesmo, mas você comeu. Agora, maldita será a terra. Então toda aquela harmonia que o homem, né, que o ser humano vivia com a natureza, né, só colhendo ali das árvores, das plantas, o seu alimento, ele passa a ter que trabalhar, e agora você vai ter que suar para poder conseguir o seu alimento. E ainda tem outra coisa, até nesse momento a terra não produzia erva daninhas, abrolhos, espinhos, não produzia, era só harmonia. Neste momento começa a ter erva daninhas, o homem começa a ter que arar a terra, começa a ter que trabalhar para poder tirar o seu sustento. E aí ele ainda fala mais uma coisa. E agora você vai morrer, que é isso que ele está falando. Você veio do pó, e do pó você voltará. E aí tem a morte física, né, que o homem morre fisicamente, e a morte espiritual, que nós só vamos ter acesso novamente à redenção, a entrar no paraíso, depois que formos resgatados por Jesus. Então olha as consequências do pecado. É morte, é trabalho, é sofrimento, é vida que não era o propósito de Deus. E aí a gente vê ali no verso 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe dos seres humanos. O nome de Eva significa vida, ser vivente, a que traz vida. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que quando Deus manda o homem dar nome aos animais, ele está dando ao homem a autoridade. Só alguém com autoridade poderia dar nome aos animais. E novamente a gente volta para cá. Aí entra na questão da submissão, que a gente não vai entrar nesses pormenores agora, mas da autoridade. Porque quando o homem dá nome, até neste momento, era só mulher. Não tinha nome não, era mulher. Mas quando o homem dá nome à mulher e a chama de Eva, ele está tendo autoridade sobre a vida dela. Não estamos aqui passando pano para abuso, para machismo, que é daí que surge toda essa história, né? Porque ele tem autoridade, então daí que vai surgir todo esse machismo, vai surgir todo esse domínio. Não é exatamente isso que Deus está falando, ele está dando autoridade sobre a vida dela. Mas o pecado
ele suja tudo, sujou todo o plano de Deus, sujou tudo aquilo que Deus havia planejado para o homem. Com a entrada do pecado, as coisas mudam, os papéis se invertem, o homem passa a ter que trabalhar para ter o seu sustento e a mulher passa a ter que sofrer dores, né, a ficar sujeita, eu acho que não é a palavra, a ficar embaixo da autoridade do homem. Mas vamos continuar aqui. O homem dá o nome à mulher, né, de Eva, porque ela era mãe dos seres humanos, que eu já falei que ela vai ser a mãe, a que traz vida e inclusive vida ao descendente Jesus, que eventualmente vai esmagar a cabeça da serpente. Mas aí tem algo muito lindo que eu acho. Gente, é meu relógio que estava aqui e a bateria tá acabando, tá pitando toda hora. No verso 21 diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem... Não. No verso 21 mesmo. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Para pensar comigo aqui. Para fazer vestimenta de pele, o que isso significa? Significa que teve um sacrifício. E alguns estudiosos dizem que foi até um cordeiro que foi sacrificado aí. Então a gente vê o primeiro sacrifício. Então, remissão de pecados só vem através do derramamento de sangue. E é exatamente neste momento onde Deus sacrifica um animal, porque até então os animais também não viviam todos em harmonia, não necessitava ser sacrificado, não precisava morrer para nada, mas neste momento Deus sacrifica um animal, cordeiro, né, ou não, para poder dizer: estamos redimindo agora, vou te dar acesso. E aí faz uma alusão novamente ao sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi através do sangue dele que a gente volta ao status de comunhão com Deus. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, aqui Deus está falando, né? Então, agora a gente viu que o homem preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora ele sabe o que é o bem e o mal. Porque antes o homem só conhecia o bem, só conhecia a fauna, a flora, era tudo lindo. Agora não. E por isso agora nós vamos expulsá-lo do paraíso. A gente vai vamos tirá-los do Éden. Acabou para eles. Vamos colocar os querubins, né? São anjos que têm formato de homem e animais. Vamos colocar guardando o jardim do Éden. O homem poderia ter optado por comer a árvore, comer o fruto da árvore da vida, mas ele optou por comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que trouxe o pecado, trouxe o afastamento de Deus, trouxe consequências terríveis, não só para o Adão e Eva, mas para toda a humanidade, porque através do Adão o pecado entra na humanidade e perpetua até que Jesus venha e nos resgate. Então, meninas, hoje terminamos aqui com toda a criação, todo o propósito de Deus que foi manchado, ferido, maculado, né, pela entrada do pecado. O que nós podemos tirar disso? A gente viu que o pecado trouxe consequências sérias, foi necessário matar um animal para que tivesse remissão de pecados, derramamento de sangue. Então, que nós hoje possamos olhar, talvez leia, né? A gente foi lendo aos pedacinhos, leia novamente o capítulo, pergunte, peça a Deus que revele, que abra os seus olhos para que a palavra dele se torne vida, para que nós possamos entender realmente porque hoje nós estamos nessa posição de afastamento do que todas as coisas que nós estamos vendo é consequência de um pecado, que foi o primeiro pecado, que foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi o desejo de querer ser como Deus. E até hoje a gente vê que muita gente aí tá querendo ser como Deus, né? Mas isso é assunto para uma outra história. Então hoje é isso. Terminamos aqui no capítulo 4 com
o pecado nos assolando, mas é através do sacrifício do sangue do Cordeiro que a gente tem remissão dos pecados e acesso a Deus novamente, tá bom? Então, que o seu dia seja lindo, abençoado, germine, frutifique e corra das coisas que aparentemente são bonitas, belas, mas que no fundo trazem morte, que a gente possa viver, sermos nossa, não consigo falar essa palavra, revivificadas, que possamos reviver, vamos falar assim, que possamos reviver através da morte e ressurreição do verdadeiro Cordeiro, daquele que o sacrifício não foi em vão, foi feito para nos lavar, nos limpar, nos purificar e trazer de volta a comunhão total com o nosso Deus, tá bom? Então, a gente se vê amanhã. Deus abençoe o seu dia.